Olá, eu sou o Lucas Lima, estamos começando hoje mais um programa. Hoje o nosso entrevistado é formado em Direito, engenheiro químico e chefe da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal dentro do Rio de Janeiro, André Luiz de Azevedo. Olá, André, tudo bem? Tudo bem. André, eu queria que você começasse nos falando como que começou a sua carreira dentro da Polícia Federal, né, a Polícia Rodoviária, e como que começou essa sua carreira de professor e como que você lida com essas duas carreiras tão paralelas. Bom, na verdade a minha carreira pública ela começou em 1993, quando eu ainda cursava a engenharia. Eu fiz um concurso público, né, e acabei sendo aprovado, um concurso nacional, bastante concorrido inclusive. Naquela época eu não tinha ideia da dimensão do que eu ia enfrentar, não tinha a menor ideia, eu era bastante novo ainda, mas percebi que nesses 16 anos já de carreira, eu tomei posse em 94, a nossa instituição cresceu bastante, ganhou muita notoriedade, porque o tema que nós trabalhamos efetivamente é um tema delicado, e ele vem crescendo bastante, infelizmente para nós, especialmente com relação a vítimas de trânsito. Hoje no Brasil nós temos uma média aí de 40 mil pessoas que morrem no trânsito brasileiro, incluindo rodovias federais e rodovias estaduais. Então, a notoriedade, a percepção das pessoas em relação ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal cresceu bastante. Do momento que eu entrei em 94 para hoje, há diferenças significativas, não só na estrutura da instituição, mas também na relevância do tema que é tratado hoje, que é a questão do trânsito. Agora, a questão de relacionar o trabalho policial com a atividade de professor universitário, primeiro que a minha atividade, ela na verdade cresceu, a atividade de professor ela cresceu e se desenvolveu ao longo da minha carreira pública. Eu lá não tinha formação para lecionar e adquiri essa experiência e essa formação técnica depois de estar exercendo a profissão de policial. Na verdade não é muito difícil conciliar, porque a atividade do policial, que lida diuturnamente com o público, ela facilita muito para a desinibição. Então o que me faltava realmente era o conteúdo técnico e as ferramentas tecnológicas e ferramentas universitárias, acadêmicas, que me permitissem transmitir informações. E na área quando a gente está lecionando, há necessidade de exemplos concretos. E a atividade policial, como uma atividade muito dinâmica, ela nos permite visualizar muitos exemplos concretos. Então essa relação é uma relação tranquila, não tem nenhuma dificuldade, inclusive ajuda. Porque na hora que a gente tem que fornecer um exemplo concreto, ou dar um exemplo prático do cotidiano para fazer com que o aluno consiga visualizar algum conceito, alguma coisa que nós queremos passar, fica mais fácil com esse contato direto que nós temos com o público no nosso dia a dia, que nos permite uma variação imensa de situações que a gente enfrenta. E você já entrou trabalhando nessa área da assessoria de comunicação? Ou começou isso com o tempo? Como é que foi? Na verdade não. Eu já passei por muitas atividades, eu já comandei já fiz o planejamento operacional de delegacias do Estado, já trabalhei na rua, trabalhei 10 anos direto na atividade de fiscalização, na atividade fim. Isso me deu a experiência necessária para que eu pudesse hoje gerenciar a parte da polícia e contribuir com o departamento em Brasília para que a gente consiga fazer a polícia ir cada vez mais longe. Eu estou, na verdade, na função de assessor de imprensa há 4 anos e tenho tentado dar o melhor para fazer a população conhecer cada vez mais o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, exatamente para que a gente consiga gerar essa repercussão positiva, fazer com que esses números regridam e que regridam de maneira sustentável. O objetivo nosso é fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade de refletir sobre o comportamento dela enquanto cidadã, para que esse reflexo também se produza enquanto motorista. Porque, na verdade, o motorista nada mais o comportamento do motorista, ele é um reflexo direto do comportamento e dos valores que a pessoa leva com ela enquanto cidadã. Então, se uma pessoa trafega pelo acostamento ou faz uma ultrapassagem, certamente essa pessoa também passa à frente dos outros numa fila de banco e assim por diante. Esses valores a gente tem tentado mudar. Então, na verdade, a minha contribuição nesses 4 anos, inclusive na qualidade de chefe de assessoria, é a função que eu permaneço por mais tempo. Nas outras funções, eu já comandei delegacias, comandei a parte operacional, planejamento aqui do Estado, pela Polícia Rodoviária, e fiquei 1 ano, no máximo 2. E essa experiência está sendo duradoura e está me trazendo frutos. Eu realmente tenho crescido bastante enquanto servidor público, e a experiência de poder lidar com a imprensa e trazer essa experiência para uma universidade, sem dúvida é inovadora para mim e tem sido determinante para o crescimento da minha carreira. Bacana. Agora, saindo um pouco do foco pessoal e mergulhando no foco profissional, né? Falando de um tema que tem sido muito polemizado até pelas eleições, o agora reeleito governador Sérgio Cabral, ele prometeu que até 2014 todas as comunidades do estado teriam implantadas as UPPs, né? E o senhor acha que essa promessa
é uma promessa que é possível ser cumprida ou é só mais uma promessa eleitoreira, digamos assim? Na verdade, eu acredito que qualquer planejamento que é feito com base na nossa realidade, se ele for feito um estudo, e hoje nós temos pessoas com plenas condições de fazer isso, toda a realização é possível. É preciso que haja um estudo de impacto, que haja um planejamento, para que nós tenhamos, por exemplo, nesse caso específico das UPPs, que é uma ocupação territorial do Estado, buscando realmente fornecer o serviço que se deixou por muito tempo de ser fornecido, então é uma reconquista daquele espaço. Esse tipo de trabalho é um trabalho que tem que ser iniciado e o governo, nesse sentido, acertou. A continuidade é o grande desafio, é alimentar esse sistema para que ele continue promovendo essa ocupação sem deixar de lado o estudo do impacto dessa ocupação nas pessoas que não moram nas comunidades, mas são pessoas que moram na zona urbana. Que certamente quando se ocupa um território que é dominado por criminosos, o criminoso ele não vai deixar de ser criminoso de uma hora para outra. Ele precisa ser conscientizado, combatido e precisa entender que não há mais espaço para a prática do crime. Enquanto isso não acontece em definitivo, o que vai acontecer é uma movimentação do crime, nós sabemos. E aí a Polícia Rodoviária Federal tem uma participação fundamental, até porque em 2014 nós temos aqui a realização da Copa do Mundo. E antes disso nós teremos no ano que vem os Jogos Mundiais Militares e teremos em 2013 a Copa das Confederações. Então são eventos de envergadura internacional que nós precisamos realmente apresentar para o mundo um Rio de Janeiro seguro e mostrando que o Estado tem o controle das variáveis que promovem segurança para a sociedade. Então, na verdade, a ocupação hoje pelas UPPs é o caminho que o governo encontrou para trazer a paz e a tranquilidade para a população. O que está faltando agora é vencer o desafio da manutenção e fazer um estudo do impacto dessa movimentação criminosa nas vias públicas. E aí, rodovias estaduais, vias internas e também nas rodovias federais. Nós temos experimentado esse momento de assentamento da criminalidade, essa busca por outras áreas para colocar bocas de fumo, para praticar novos crimes. Essa movimentação é perigosa. Então, a expectativa e a sensação de insegurança que se tem hoje é um pouco maior do que se tinha no passado. É uma percepção momentânea e a expectativa é de que o governo, mantendo essa promessa e mantendo essa linha de continuar com a implantação das UPPs, essa movimentação se acomode. E nós conseguimos, assim, estabelecer um mínimo. Não se pode criar a ilusão de que a paz plena acontecerá de uma hora para outra. Mas, sem dúvida alguma, a situação vai ficar muito mais palatável para o cidadão do que já foi no passado. Então, o governo entende que ele acerta na medida em que ele mantém esse projeto e acredita nele. Então, eu não acredito que seja, eu digo como servidor público da área policial e também como cidadão carioca que espera realmente que esse projeto tenha continuidade. Porque, afinal de contas, o primeiro beneficiário foi o morador da comunidade, mas nós que somos cidadãos que também moramos em áreas que não são comunidades, nós precisamos ter a nossa segurança garantida. Então, a nossa expectativa é a melhor possível em relação a essa iniciativa. Tá, ok. André, vou te pedir licença e a gente vai para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Estamos hoje entrevistando o André, que é professor universitário e chefe de assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. André, a gente estava falando sobre o PP agora, eu queria mudar um pouco o foco e entrar um pouco no assunto que seria o narcotráfico. Né? Eu não sei se eu não posso dizer com propriedade, mas existe pelo menos o estereótipo de que entrar no país com drogas é algo muito fácil, mas que existe a dificuldade maior é levar até as comunidades, até as favelas, né? E queria saber como que a polícia rodoviária age para combater essa entrada ilegal. Perfeito. Bom, primeiro desfazer esse mito, né, porque na verdade nós sabemos que há níveis diferentes de combate à criminalidade nessa questão do tráfico. Há uma diferenciação entre o tráfico internacional de entorpecentes e o tráfico interno. E nós temos que deixar claro que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia nacional e é a polícia que tem a maior capilaridade do país. Nós estamos em 66 mil quilômetros de rodovias federais pelo Brasil.
E o controle que nós fazemos, ele ainda é precário, claro, precisa ser melhorado, porque nós somos 10 mil policiais em todo o país. Se nós fizermos uma comparação rápida com a Polícia Militar do Rio, que tem em torno de 40 mil, a gente vai saber que o nosso efetivo está muito aquém do que seria necessário, que hoje, segundo estudos do IPEA, seria em torno de 30 mil policiais, boa parte deles colocados na fronteira, exatamente para combater a entrada de armas, de drogas e de outras substâncias, para fazer um controle mais rigoroso. O legislador nos ajudou no sentido de aprovar agora, o Senado acabou de aprovar recentemente, uma resolução que autoriza, dá poder de polícia ao Exército Brasileiro. E o Exército, certamente, como tem suas bases mais nas fronteiras, vai poder fazer um trabalho complementar que vai ajudar sobremaneira a esse combate ser mais efetivo, tanto da Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias, como também pela Polícia Federal, que embora seja uma polícia judiciária, que investigue assuntos de interesse da União, ela também tem uma face mais ostensiva que faz esse combate nas fronteiras. Então, nós temos tentado fazer esse combate de maneira adequada. O trabalho de inteligência é um trabalho determinante para que esse combate seja cada vez mais efetivo. Mas vou trazer alguns números para a gente quebrar esse mito de que a Polícia Rodoviária Federal não faria um trabalho tão adequado quanto deveria. Nós sabemos que precisamos melhorar, mas só para que você tenha uma ideia, o ano passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária apreendeu 89 toneladas de maconha em um ano e fez a apreensão de 7 toneladas de cocaína, além de algo em torno de 3 toneladas de crack e alguns outros entorpecentes, 1.500.000 esferas de haxixe, além de skunk, êxtase, entre outras substâncias que entram pelo país. Então o trabalho é feito de maneira incansável, as rodovias federais são muito extensas, isso certamente dificulta a nossa atuação, mas no limite do que nós podemos fazer, a gente às vezes vai até além. O combate à entrada de entorpecente e também de contrabando, de caminho e de armas também. A Polícia Rodoviária apreende uma média de 100 mil armas de fogo por ano no Brasil e pouco mais de 110 mil munições. Então, os números são realmente impactantes, são números muito grandes. É a polícia que mais apreende entorpecente e armas do Brasil, porque somos nacionais. O número de pessoas presas no ano passado passou de 30 mil pela Polícia Rodoviária Federal, por vários crimes, mas boa parte deles por crimes de tráfico de entorpecente, contrabando e descaminho. Então, na verdade, é preciso que a população entenda que a polícia ela trabalha com um nível de percepção, às vezes, pequeno, menor do que o que ela realmente produz. Mas nós precisamos da participação da sociedade. A sociedade tem que se integrar mais nesse processo. Porque, na verdade, o serviço que nós prestamos é para a sociedade. Então, a sociedade, como é destinatária do nosso serviço, ela tem que cobrar mais. Mas, ao mesmo tempo que cobra por um serviço melhor, tem que participar do processo de prestação do serviço. Porque, na verdade, quando nós vamos a uma loja e ela nos fornece um serviço ruim, a gente tem por hábito, até o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê que nós devemos procurar a loja, num primeiro momento, e tentar resolver aquele problema para que a prestação melhore dali para diante. E com o serviço público não é diferente. Se o serviço não está adequado, a população tem que denunciar, tem que ligar, tem que participar. Hoje, por exemplo, o combate que é feito nas fronteiras, ele também tem que ser feito na mesma linha ou com informações que possam lastrear o combate nas comunidades, porque esse entorpecente que chega às comunidades, ele vem por rodovia, por portos, por aeroportos. Então, a troca de informações entre instituições que prestam serviço de segurança pública tem que ser melhor, tem que ser cada vez melhor. Então, ele já existe, mas ele tem que ser melhorado cada dia e ajustado. Até porque com a tecnologia, o crime organizado ele se estabelece de uma forma mais contundente. Eles se comunicam mais. Hoje, o traficante do Rio de Janeiro já fala diretamente com a Colômbia, por exemplo. Então, é algo que nos traz uma preocupação. Essa conexão direta que se faz pela via da tecnologia faz um desafio para os órgãos de segurança no sentido de que eles se organizem para fazer um combate mais efetivo. Entendi. E o combate a produtos piratas? Né, os famosos produtos do Paraguai, como brinquedos, CDs, DVDs, tênis, perfumes, ele é feito da mesma maneira do que o combate das drogas? Até porque a via, o contrabando de descaminho, ele tem uma característica bastante peculiar. A Polícia Rodoviária Federal ela apreende muito mais contrabando, produtos contrabandeados e trazidos de fora de maneira irregular do que as outras apreensões. Porque, na verdade, a única